Olá, meu nome é Bianca e este é o canal Meu Lado da Cruz. Há quase um ano não gravo nenhum vídeo para o canal, mas eu senti um forte desejo do meu coração de voltar a gravar os vídeos, de voltar a evangelizar por este meio, e eu também recebi algumas mensagens pedindo que eu faça o meu relato de parto. Para quem não sabe, o meu primeiro filho, José Inácio, nasceu há 2 meses e 4 dias. E eu recebi, esse pedido de que eu fale sobre o parto, que é o que eu mais estudei nestes últimos meses, os quais eu estive fora aqui do YouTube. Estudei muito sobre gestação, parto, sobre amamentação, me preparando, para a fase que eu estava vivendo e que eu estava prestes a viver. E sim, eu pretendo gravar um vídeo contando o meu relato de parto, porque não pediram para que eu gravasse o vídeo especificamente, pediram que eu relatasse, poderia ser por texto, eu acho que assim de qualquer forma, Mas por vídeo fica mais fácil contar detalhes, eu posso me estender mais, afinal assiste quem quiser. Mas antes de falar sobre o parto em si, eu preciso falar sobre o que o antecedeu. O que acontece? Existe a DPP, Data Provável de Parto. Toda mulher, que já pariu, que está vivendo essa fase de gestação, sabe que há uma data provável. Significa o quê? Em torno daquela data, o bebê deverá nascer. Ele vai nascer ou antes, um pouco antes ou um pouco depois. Com 36 semanas, o bebê é considerado ainda prematuro, A data provável do parto é com 38, mas a partir das 36 já se espera que, pode nascer. Existem alguns bebês que nascem prematuros, De 36, 37 semanas e tá tudo bem. Se ele quiser nascer, provavelmente vai nascer muito bem. E também pode nascer até ali cerca de 42 semanas. Dificilmente as gestações passam disso, até porque no Brasil há uma espécie de protocolo de que não se deixe que as gestantes passem das 41 semanas. E o que eu venho falar com vocês hoje é justamente sobre isso. Eu estava com 40 semanas e nem sinal do José Inácio nascer, Nem sinal daquele guri querer sair do forno. E a minha médica, que é considerada humanizada aqui na região de Porto Alegre, ela é uma das referências em humanização de parto, de assistência ao parto, ela guarda até 41 semanas. Completas as 41 semanas, ela marca indução. Enfim, Quem quiser saber sobre indução de parto, pesquise aí no tio Google, que ele explica direitinho. Mas é um processo que eu não estava disposta a viver. Meu esposo e eu estudamos juntos sobre gestação, parto, e é isso, Quem estudou sobre amamentação fui eu mesma, ele estudou bastante sobre parto. E eu não simplesmente estudava e conversava com meu esposo sobre. Ele estudava comigo. Claro que ele estudou, menos do que eu, porque afinal ele precisa sustentar essa casa, ele tem outras coisas para estudar, mas nós chegamos a um acordo de que ele precisava estar realmente ciente, preparado para tudo que pudesse vir a acontecer, porque se somente eu estudasse e ele não, na hora do vamos ver, na hora que eu entrasse na dita partolândia, que eu começasse a sentir muitas dores e eu clamasse por uma cesárea, porque isso é bem esperado, quem me ampararia? Deveria ser ele. Então ele precisava estar com a mente cheia de verdades científicas e também de confiança em Deus. Então ele estudou comigo. Estudou tanto médicos, referências no Brasil e fora, quanto pessoas doulas católicas que mostraram para ele também a questão espiritual. E por conta disso, nós estávamos preparados para esperar o nascimento do José Inácio de forma natural, sem nenhuma interferência humana desnecessária. Era assim que nós rezávamos, inclusive. Nós pedíamos muito a Deus que não houvesse nenhuma interferência humana desnecessária, que José Inácio pudesse nascer de forma natural, conforme a vontade e os desígnios de Deus, que ele pudesse passar pela sua primeira porta estreita, que é assim, que chamamos o canal vaginal, quando o bebê nasce,
ele faz um esforço para nascer. Todos nós que nascemos, né, de parto normal, nós fizemos um esforço. Trabalhamos junto com as nossas mães para podermos passar por essa que é a primeira porta estreita que nos trouxe para o mundo este que nós vivemos e o qual nós devemos nos santificar, no qual nós devemos nos santificar para um dia alcançarmos o céu, passarmos então pela segunda porta estreita, a porta estreita que nos conduzirá à vida eterna. Então tem toda uma simbologia, sabe? E cientes disso, não queremos começar o processo já interferindo. Nós não queríamos colocar a mão humana já de largada. E porque nós sabíamos que isso poderia danar todo o processo. E nós estávamos, eu principalmente, ele também, o meu esposo, ele também, claro, tinha os seus receios, as suas angústias, mas como eu disse para os nossos amigos, assim, o Michael, ele pode até estar nervoso, mas ele finge muito bem, ele consegue ser para mim um amparo, um refúgio, ele me passa a segurança necessária. E a ideia era a seguinte, caso a doutora queira marcar indução, nós não vamos marcar. Mas isso me angustiava, porque eu pensava, eu vou ficar desamparada, eu vou ficar sem a médica que me assistiu ao longo de toda a gestação. O que nós iremos fazer? Vou ter que ir em postinho, dia sim, dia não, para verificar os batimentos cardíacos do meu bebê, sabe? Era toda aquela questão. O que nós iremos fazer se nós dissermos não, vamos marcar a indução, e a médica disser simplesmente, então procurem outro médico, façam, sabe? Tipo, se virem aí. Então esse era o meu medo, que a médica nos desamparasse e que se tornasse muito difícil sustentar a decisão de esperar o tempo do José Inácio, o seu tempo de maturação. Mas, enfim, o que aconteceu? Nós estávamos utilizando em casa uma vela pequena, mas bem grossinha, que nós ganhamos de presente, de lembrancinha de casamento de um casal de amigos muito querido, o Traquinas e Helena, um abração para vocês. E esta vela foi sendo utilizada, todos os dias nós acendíamos ela um pouquinho, temos esse hábito durante o Santo Terço em família, nós acendemos uma vela, e a vela foi se consumindo, e ela estava chegando no fim, e eu vi um brilho dourado. E à medida que a vela foi se consumindo, foi se revelando uma medalha dentro da vela. E eu não tirei, sabe? Eu não fiquei, tipo, olhando, não escarafunchei a vela. Não, eu deixei rolar. Quando a vela derreteu totalmente, havia uma medalha. Ficou no, como é que chama? Castiçalzinho, né? Ficou uma medalhinha lá dentro. Aí meu esposo e eu pegamos e vimos que a medalha estava intacta, perfeita, dourada, sem mancha nenhuma, nem aquele sombreado, sabe? De quando o fogo encosta, a chama encosta em alguma coisa ou está muito próxima de algo e daí fica aquele sombreado, aquele escurecido, nem isso. Estava perfeita a medalhinha e notoriamente é uma medalhinha baratinha, dessas medalhinhas que a gente compra, sabe, por 50 centavos, às vezes quando eles estão tirando um bom lucro por R$1, nessas casas assim católicas. Uma medalhinha barata, só que intacta, dentro da vela. Uma medalhinha de Santo Expedito, o santo das causas urgentes. E nós já havíamos chegado às 40 semanas e a minha angústia estava muito grande. E quando nós encontramos aquela medalha foi uma grande surpresa. Nós até chamamos esse fato de o milagre de Santo Expedito e registramos o ocorrido no caderno da gestação do meu filho. E realmente foi impressionante, porque visto que nós encontramos aquela medalha num lugar improvável e em perfeito estado, nós decidimos buscar a vida de Santo Expedito, que nunca foi um santo da nossa predileção ou da nossa de devoção particular, nem do Michael nem minha. Buscamos a história dele na internet, lemos juntos e decidimos começar um tríduo a Santo Expedito, o mais bonito que nós encontramos na internet. E foi realmente a graça de Deus manifesta na nossa família, porque terminamos o tríduo no domingo. E no domingo
Na madrugada do domingo, eu entrei em trabalho... Não, nós terminamos no sábado. Eu não lembro mais. Mas no sábado. Nós terminamos o tríduo e eu entrei em trabalho de parto, na madrugada daquela mesma noite. E o meu trabalho de parto também durou 3 dias. 3 longos e sofridos dias. Mas isso deixa para um outro vídeo. Então, assim, antes de falar do meu parto, eu precisava vir aqui falar sobre este milagre que aconteceu aqui na nossa casa. Não foi à toa que isso aconteceu, não foi à toa que uma medalhinha foi encontrada dentro da vela que nós estávamos utilizando naquele momento. E mais do que isso, eu vou mostrar para vocês a capa do meu caderno de gestação. A capa do caderno de gestação do José Inácio, a minha médica e a minha doula conhecem muito bem esta capa, porque eu carregava ela para todas as consultas, carregava esse caderno para todas as consultas. Bem no centro da capa, há uma imagem de Santo Expedito, exatamente a mesma imagem da medalhinha, exatamente, porque nós sabemos, né? Existem diversas imagens que representam Santo Expedito, porque não há fotos dele, visto que ele é um santo muito antigo. E exatamente a imagem que está no centro do caderno do meu filho é a imagem da medalhinha que nós encontramos na vela. E assim, é obra de Deus. Isso é um milagre mesmo que aconteceu na nossa família. Santo Expedito, ele quis interceder a Deus por nós, ele quis se fazer presente na nossa casa, ele quis ser o nosso intercessor naquele momento de angústia, naquele momento que era urgente. E Santo Expedito é o santo das causas urgentes. E o Inácio, ele nasceu no tempo dele, como tinha que ser. O meu filho, ele nasceu com um furinho, eu não sou da área da saúde, eu não lembro o nome que falaram no hospital, mas ele nasceu com um furinho nas costas, bem baixo assim na coluna. E lá no hospital eles nos disseram o seguinte, que este furinho ele vai fechar com o tempo. E que nós deveríamos tomar alguns cuidados para que não fique com pomada ali dentro, etc e tal. Mas o risco que o Inácio corria por nascer com este furinho, ele não sofreu dano nenhum. Assim, deixa eu tentar me explicar. Ele, por não ter fechado, é um furinho bem no fim da coluna, nas costas mesmo, mas se ele tivesse nascido antes, se ele tivesse nascido prematuro, ou se ele tivesse nascido de uma cesárea sem necessidade, uma cesárea não intraparto, mas uma cesárea agendada, o Inácio poderia ter sofrido danos por conta da coluna dele. Ele precisou daquele tempo todo, ele precisou de quase 41 semanas, porque ele nasceu com 41 semanas mais 6, ou seja, 40 semanas mais 6, ele nasceu de 41 semanas. Se nós tivéssemos como pais, duvidado de Deus, duvidado dos planos de Deus, duvidado da ação de Deus, do cuidado de Deus na nossa família, nós poderíamos, talvez, ter agendado uma indução e ter tirado ele antes do tempo, o que o prejudicaria aqui fora. Ou então poderíamos ter agendado uma cesárea para fazer a nossa vontade sobre a vontade de Deus e ter prejudicado o nosso filho. E nós teríamos nos arrependido muito. Então, ele esteve dentro de mim o tempo necessário para que nascesse bem, para que nascesse perfeito. E Santo Expedito intercedeu por nós para que não passasse do tempo de 41 semanas, para que nós não fôssemos abandonados pela nossa médica, para que, ele cuidou, Deus cuidou de tudo, Santo Expedito esteve junto de nós, intercedendo a Deus por nós, para que tudo ocorresse da melhor forma possível, para que a angústia não passasse a uma desesperação, para que nós não nos sentíssemos abandonados, em nenhum momento nos sentimos abandonados. Eu até, muitas vezes assim, angustiada, chorei com o Michael, chorei para o Michael, mas a todo momento ele dizia o quê? Vamos rezar, vamos confiar. Ele, como realmente chefe espiritual do nosso lar, ele me sustentou espiritualmente e Deus nos confortou e nos sustentou em oração e foi tudo conforme a vontade dele, no tempo dele, conforme havia de ser.
E damos graças a Deus, então, pelo nascimento do nosso filho e pela intercessão de Santo Expedito, que agiu de uma maneira, assim, inesperada na nossa vida e na nossa família. Ah, e uma coisa que eu acho importante falar, este caderno, eu tenho o costume de fazer isso com agendas e cadernos. Por que eu usei esses santos aqui? Como eu disse, Santo Expedito não era um santo da nossa particular devoção aqui em casa, não era mesmo. Aqui eu tenho sim santos da minha especial devoção, São José, né? Sobre todos, tanto que tem até dois dele, realmente. São José é o meu santo favorito, assim, sobre todos. Mas essas imagens aqui são as que eu tinha em casa, porque eu fui usando, como eu tenho esse hábito de encapar cadernos e agendas com imagens de santos, imagens que eu vou recolhendo nas igrejas as quais eu visito, as quais eu frequento. Então, eu fui usando, tive que usar o que eu tinha, fiz essa colagem a partir das que eu tinha em casa, não imprimi nenhuma para utilizar aqui. E Santo Expedito, ele coube ali bem no meinho. Eu tinha imagem dele, tinha vários santinhos, porque é um santo bem comum, assim, nas igrejas a gente costuma encontrar bastante, eu pelo menos encontro bastante, sempre encontrei a vida toda, muitas imagens de Santo Expedito, e eu tinha, então eu utilizei. Aí nós vemos como realmente os santos, eles vão nos escolhendo ao longo da nossa vida, eles vão se revelando nossos amigos de caminhada, nossos intercessores, verdadeiramente nossos amigos do céu. Essa é a história que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Trarei sim meu relato de parto, e a todos que estão gestando, a todos que estão esperando pela graça de uma gestação, pedindo a Deus pela graça de um filho, um primeiro, um segundo, um terceiro, meu abraço e meu conselho de que rezem, sobretudo rezem muito, conversem com Deus, sejam sinceros, coloquem o coração de vocês derramado diante de Deus e estudem. Não deixemos que o mal, que o mundo, que os homens roubem de nós os sonhos de Deus para a nossa vida. Que ninguém interfira na nossa história, porque nós temos responsabilidade pela nossa vida e pela vida daqueles que o Senhor nos confia. Sejamos fortes, rezemos e estudemos. Salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. Se você gostou, se tem alguma ideia de vídeo, pode deixar aí embaixo nos comentários, que com a graça de Deus e seu auxílio, eu irei trazer mais material para o nosso canal. Fiquem com Deus, um beijão.